E, de repente, começaram umas dores muito fortes. O meu marido assustou-se e deixou o recenseamento para outra hora. Dores fortes? Retorqui, imaginando que talvez se tratasse das primeiras contrações. Sim, espantosas. Depois tornaram-se mais fáceis de suportar. Mas não conseguimos dormir durante a noite toda. De quanto em quanto tempo tinhas essas dores? Não me lembro bem. Acho que de meia em meia hora, mais ou menos. A descrição podia corresponder perfeitamente ao processo natural de dilatação do canal cervical, fechado durante a gravidez. Cada uma daquelas dores pressionara a parede superior do útero contra o colo uterino, preparando assim o deslizamento do bebê. Como se sabe, normalmente o útero encontra-se firmemente apoiado no fundo da pelvis. Foi então que se deu a ruptura das águas. Oh, filho, não me lembro. Já passaram quase 36 anos. Do que não me esqueço é que estava muito assustada. Algumas mulheres ficaram comigo e confortaram-me. Uma delas até pôs o ouvido na minha enorme barriga, estava gordíssima. E disse que ouvia um menino. Coisas de mulheres. Em que momento chegou a hora? Ao alvorecer comecei a sofrer mesmo a sério. As dores tornaram-se mais intensas e frequentes. Pouco antes da hora sexta pensei que ia morrer. As dores vinham uma atrás da outra. Ajudaram-me a encurvar as costas e uma mulher pôs-me um lenço na boca, ordenando-me que o mordesse com força. Outras duas agarraram-me nos pulsos e incitavam-me a fazer força. Bendito seja Deus! Tive tanto medo. Arquejava, gritava e suava. Não te lembraste do anjo? Nem do anjo nem de nada. Nesses momentos é difícil pensar. E José? Ao meu lado, branco como a cal, tentando animar-se. O pobre estava mais aterrorizado que eu. Passou as horas molhando um pano em água fria e a colocando na minha testa. Não permiti que se separasse de mim. As leis. Ora! A exclamação de Maria estava justificada. Naquele tempo, entre os judeus, era muito frequente o pai ser proibido de estar presente no parto. Tinha de esperar no exterior ou noutro lugar até lhe anunciarem o nascimento. Assim se fazia desde tempos imemoriais, cumprindo o versículo de Jeremias: Maldito aquele que felicitou o meu pai dizendo nasceu-te um filho varão, e o encheu de alegria. XX 15. Já disse que a senhora tinha um sentido muito liberal da interpretação religiosa. Por fim, por volta do meio-dia, apareceu a cabeça. Eu estava no limite das minhas poucas forças. E o meu filho veio ao mundo. O líquido fetal, logicamente, não pode ser comprimido, e ao derramar-se contribui para dilatar as membranas para o ponto de menor resistência. Geralmente, depois da dilatação das membranas, pressionando o canal cervical, a cabeça do feto vem atrás, dilatando ainda mais a passagem. É muito possível que essa ruptura das águas, como se denomina popularmente essa perda do líquido fetal, se tenha dado em Maria durante aquela noite de 20 de agosto. Do M2 esta descrição poderia enquadrar-se na última fase das dores. Talvez acontecessem com intervalos de 5 minutos. Em cada contração, as fibras musculares da parede uterina comprimem mais a cavidade, preparando assim a saída do bebê, que cada vez dispõe de menos espaço. Entre duas contrações, o normal é haver uma pausa. Nesses momentos, entra sangue fresco na placenta e as palpitações do bebê recuperam a sua frequência e intensidade. Do M. As mulheres lavaram-no e, depois de o esfregarem com sal, embrulharam-no nas fraldas e entregaram-no ao pai. Talvez não te lembres, mas, quando conseguiste pensar, o que te veio à cabeça? A primeira coisa que fiz foi examinar o meu bicor. Era lindo, com uma abundante cabeleira negra e enrugadinho como uma passa. Era perfeito. E senti-me feliz. Com a palavra bicor designava-se o primogênito. Ao ser varão, a alegria da família chegava ao máximo. Pelo contrário, se fosse menina era recebida com tristeza e indiferença. Não pude evitá-lo. Ao ouvir as explicações da senhora senti uma grande ternura. Jesus nascera como qualquer menino.
Quanto teria dado para assistir a um parto tão histórico? Nenhum dos acontecimentos milagrosos que contam as tradições e os evangelhos apócrifos sobre a natividade do Senhor parecem verdadeiros. Repito, aquele bebê tão especial veio ao mundo como todos nós. Mas não posso me esquecer de outro dado interessante: a data desse nascimento. Segundo estas notícias, Jesus de Belém nasceu às 12 horas do dia 21 de agosto do ano -7, ou 747 do calendário de Roma. Uma data incompreensivelmente esquecida pelos evangelistas e que, com o passar dos séculos, seria fixada no mês de dezembro do ano 2. O costume de esfregar o recém-nascido com sal baseava-se na crença de que, assim, a pele adquiria consistência. Quanto ao fato de o entregarem primeiro ao pai, era um rito de reconhecimento e legitimidade. O normal era o pai, ao receber o bebê, colocá-lo sobre os joelhos. Se estivesse um avô presente, esse privilégio era lhe cedido a ele, tal como se dizia no Gênesis, L. 23. N. Do M, muito provavelmente, a adoção por parte da Igreja do dia 25 de dezembro como festividade do Natal, refiro-me à Igreja do Ocidente, remonta aos séculos IV ou V da nossa era. A opinião mais comum e aceita baseia este fato na institucionalização do cristianismo a partir do imperador Constantino, que deu grande impulso à expansão e consolidação pública definitivas da religião dos cristãos. Parece muito provável que a Igreja florescente tivesse decidido transformar uma das celebrações pagãs de então na Natividade do Senhor. Embora haja divergência de critérios a este respeito, pode pensar-se que a celebração pagã que serviu para a mudança foi a do Sol Invicto ou as Angeronálias ou Diuálias, todas elas festas romanas. Estas últimas realizavam-se no dia 21 de dezembro. Segundo Varrão, L. 6, 23, era oferecido um sacrifício a deusa na Cúria Aculeia. Ao que parece, eram festas estabelecidas, o mesmo que de a dia, nos dias mais curtos do ano, solstício, e que anunciavam a renovação do ano ou a vitória do sol. Os dias, com efeito, começavam a ser mais longos. A Igreja do Ocidente, a do Oriente nunca celebrou o Natal. Só a Epifânia, segundo os especialistas, pode ter trocado a festa que comemorava o nascimento ou chegada e vitória do sol triunfante pelo nascimento do verdadeiro sol, Jesus de Nazaré. Nas célebres homilhas do Papa S. Leão Magno, ano 450, já se fala desta festa cristã moderna do dia 25 de dezembro. Como referi em alguns livros meus, e não vou agora entrar nisso, nem os costumes pastorais daquela época, nem a meteorologia da Palestina permitiam que os pastores guardassem o rebanho ao ar livre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Quanto ao segundo erro a que se refere o Diário do Major, a marcação do nascimento de Cristo no ano 1, eu também estou de acordo. Não pode ter sido assim. O padre Igartua, jesuíta, na sua excelente obra Los Evangelhos ante la História, p. 73, leva a cabo um estudo pormenorizado sobre esta falha, reconhecida por todos os historiadores e que faz com que transportemos um considerável atraso no calendário oficial. Eis o estudo de J. M. Igartua. 1. Jesus nasceu no tempo de Herodes, o Grande, segundo os mesmos evangelhos, Mateus 2, 1, e Lucas 1, 5. Mas Herodes morreu antes do ano 1, logo necessário antecipar a data do nascimento de Cristo. 2. Em que ano morreu Herodes? Conseguiu-se a data precisa pelo historiador judeu Flávio Jósefo. Eis os seus dados. O ano em que Herodes começou a reinar está fixado por ele, conforme a contagem grega existente, na 184 a Olimpíada, sendo o intervalo de cada Olimpíada de 4 anos, o que deu um total de 736 anos. Determina o ano pelo consulado romano contemporâneo de Calvino e Assínio Polião, ante. Jude, Chiv, 14, 5. Mas ainda não se pode estabelecer a era cristã, pois não temos ainda um dado que relacione os dois cálculos cronológicos. 3. A duração do reinado de Herodes estabelecida pelo historiador Jósefo em 34 anos depois de ter matado Antígono seu opositor, e desde que recebeu o reinado dos romanos, 37 anos. Ante.
Jude, Shvin, 8, L, 8 e 11. Jude, I, 33, 8. A morte ocorreu no quinto dia após ter mandado matar o seu próprio filho Antípatro. Mas continuamos na mesma incerteza acerca da correlação com a era cristã de Dionísio, o ex e o atual. Os 736 anos gregos das Olimpíadas na 184 a Olimpíada, segundo Jósefo, correlacionam-se com os anos romanos, restando 23, pois, segundo Varrão, a fundação de Roma foi no ano 23 das Olimpíadas, e correspondem assim a 736, 23 igual 713 a Abuc. Como Jósefo acrescenta que Herodes reinou 37 anos, somando estes aos 713, temos 750 Abu para o ano romano da sua morte. Como fazer corresponder agora com a era cristã este ano 750 Abu da morte de Herodes? 4. Providencialmente, um dado quase perdido no conjunto permitiu estabelecer a correspondência. Jósefo narra, ante Jude, Shvin, um assalto dos extremistas religiosos ao templo, contra as insígnias romanas, dirigido por 2 doutores da lei e executado por jovens audazes, não mais de um mês antes da morte de Herodes. Este, que mesmo doente ainda tinha arrebatamentos cruéis, mandou queimar vivos os 2 doutores e alguns jovens assaltantes, e nesse mesmo dia da execução, diz Jósefo, houve um eclipse da lua, que foi interpretado como sinal celeste contra Herodes, acrescendo que a sua morte ocorreu quase na Páscoa. Ora bem, os astrônomos modernos identificaram esse eclipse da Lua, visível na Judéia, no ano 4 a.C., no dia 13 de março. Temos assim um dado certo de correlação. O ano da morte de Herodes, o Grande, foi o ano -4 a.C., e o nascimento de Jesus teve de ser, de acordo com o que se recorda nos evangelhos da sua vida, e portanto antes do -4. Se acrescentarmos o cálculo de 2 anos que fez o próprio Herodes em Mateus, quando mandou matar os meninos com menos de 2 anos, estaremos no ano -6. E assim se calcula, com bastante precisão, que o nascimento de Jesus foi no ano -6 ou -7 da era cristã N. É claro que, embora nem merecesse ser dito, não havia naquele lugar nenhum animal, os tradicionais boi e asno, durante o parto,